Valorosos irmãos do Grande Oriente do Brasil, em especial, nossos irmãos do Oriente de São Paulo. Venho à presença de todos e confesso que, com muita tristeza, trazer ao vosso conhecimento a realidade dos fatos que levaram o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil em São Paulo a editar um decreto completamente fora de propósito, incitando os valorosos irmãos de São Paulo a promover um motim contra o Pacto Federativo, atentando de forma covarde e irresponsável contra o Grande Oriente do Brasil. Como é de conhecimento geral de toda a federação, no último dia 17 de agosto, às vésperas da eleição nacional do Grande Oriente do Brasil, o irmão Camel, isoladamente, sem a participação de qualquer um dos seus assessores ou secretários, deu publicidade ao decreto 348/2015/2019, convocando a Assembleia Extraordinária do GOSP na tentativa de buscar uma ilegal desfiliação do Grande Oriente do Brasil, ato que apenas foi publicado adequadamente no boletim do GOSP do dia 24/8/2018. Até este momento, o Grande Oriente do Brasil ficou silente na esperança da revogação espontânea do referido decreto por parte de seu responsável, o irmão Camel, bem como buscou todas as formas de diálogo, inclusive com reuniões em Brasília e com um interlocutor em São Paulo. Esgotadas todas as formas de diálogo, até a presente data, o eminente irmão Camel nada fez, manteve a afronta ao nosso pacto federativo. Não havendo, portanto, outra alternativa ao Grande Oriente do Brasil, senão dar amplo conhecimento a todos os irmãos sobre a realidade dos fatos que até o momento ocorreram. Muito até agora foi falado, mas vários fatos ainda não tinham sido revelados, porque estavam sob investigação da Procuradoria do Grande Oriente do Brasil, além de inúmeros processos que tramitam nos tribunais superiores do Grande Oriente do Brasil. Várias foram as irregularidades que estavam sendo apuradas, todas relevantes e sérias. No entanto, comecemos com as mais fácil entendimento. Através de denúncia realizada por um irmão do Grande Oriente do São Paulo, o Grande Oriente do Brasil, no seu gabinete do Grão-Mestre-Geral, tomou conhecimento de suspeita de ilegalidades em várias regularizações conduzidas pelo GOSP de pessoas vindo de potências não reconhecidas. No mínimo, foram 68 regularizações suspeitas, com enorme concentração em 3 lojas, ligadas diretamente a membros que estão no alto escalão do Grande Oriente de São Paulo. Por esses motivos, no boletim do GOSP de 24/8/2018, foram exonerados 4 secretários do GOSP e decretada a intervenção em 2 lojas de São Paulo. Resumidamente, para que seja feita a regularização de uma pessoa vindo de uma potência não reconhecida, é necessário respeitar o disposto no artigo 65 do Regulamento Geral da Federação. É necessária a publicação no Boletim do Grande Oriente Estadual com prazo de 45 dias para que possam ser opostas qualquer impugnação necessária. É necessário a expedição do placê de regularização e a apresentação de todos os documentos como se estivéssemos fazendo uma iniciação. Destaca-se que a condução da regularização de mações de potências irregulares é competência do grão-mestre estadual. O grão-mestre geral apenas atua como instância recursal em caso de indeferimento do pedido de regularização. Foi apurado que o Grande Oriente de São Paulo não realizou as publicações necessárias para que houvesse as regularizações. E pior, foram apuradas falsificações de atas, regularizações realizadas sem a prévia expedição do placê de regularização. Curiosamente, os principais casos estão presentes em lojas de pessoas do alto escalão do GOSP. O Grande Oriente do Brasil requereu
que o GOSP encaminhasse todos os documentos das regularizações desde dezembro de 2015, data em que foi modificado o parágrafo 3º do artigo 65 do Regulamento Geral da Federação. O prazo para entrega venceu às vésperas da expedição do Decreto 348 e até o presente momento não se encaminhou a documentação requerida. Também há nos tribunais maçônicos ação de inconstitucionalidade contra a lei que supostamente teria autorizado a demolição do Palácio Maçônico do Grande Oriente de São Paulo. O prazo para contestação do GOSP teve vencimento no dia 20 próximo passado. A Procuradoria Federal requereu liminarmente que os veículos do GOSP, indevidamente utilizados pelas autoridades com várias multas, fossem recolhidos e que o eminente irmão Camel passasse a figurar no polo passivo da denúncia proposta. Tal pedido ainda não foi analisado pelo ministro relator responsável. Há inúmeras ações disciplinares contra o ex-grão-mestre do GOSP e contra o presidente da APAEL do Grande Oriente de São Paulo, praticamente todas já com denúncias aceitas em nossos tribunais. O Palácio Maçônico do Grande Oriente de São Paulo foi demolido sem o devido planejamento e os irmãos paulistas, que antes possuíam um patrimônio e recebiam aluguéis, agora não mais têm a sua sede e arcam com a alta locação mensal, sem contar a nebulosa contratação da locação da atual sede, onde foi alterada sem a correta emenda constitucional do Grande Oriente do Brasil. O Decreto 348/2015/2018 e a Circular da APAEL de 2017/1910 apenas formam uma cortina de fumaça para todas as irregularidades no GOSP que estão sendo devidamente apuradas. Infelizmente, a cúpula gospiana está usando de todas as formas para que se perpetue no poder sem qualquer pudor e, sobretudo, sem qualquer preocupação com os maçons paulistas. Aliás, o simples fato de se cogitar a desfiliação é infração disciplinar punível com expulsão, conforme o artigo 50 dos incisos 1º ao 4º do Código Disciplinar. Isso tanto para aqueles que a iniciaram, a discussão, como também para aqueles que a apoiaram. Frente a tudo isso, muito foi falado, mas o GOB tentou por todas as formas a via do diálogo, o que não foi aceito pelo GOSP, que de forma ilegal, truculenta e sem ouvir as bases, lança-se em uma aventura jurídica para tentar, literalmente, salvar a pele dos seus dirigentes. O grão-mestre Camel mente quando afirma que teve os seus secretários suspensos. Ele mesmo os exonerou, conforme o decreto publicado no Boletim Oficial do GOSP. O grão-mestre Camel exacerbou os limites da tolerância e, com isso, sepultou toda e qualquer continuidade do nosso diálogo. O grão-mestre Camel tenta de forma ardilosa, irresponsável e covarde levantar os obreiros do GOSP contra a federação, divulgando o montante de arrecadação do GOSP junto ao GOB, mas se esquece ou não tem como conduta respeitosa a compreensão de que todos os obreiros do Grande Oriente do Brasil são iguais e contribuem individualmente com as mesmas obrigações, sendo assim até obsceno querer valorizar um obreiro ou um oriente em detrimento do outro. A situação é crítica, meus irmãos, e não podemos nem vamos nos omitir de tomarmos todas as providências legais para garantir o pacto federativo e, sobretudo, os direitos das nossas lojas e de nossos irmãos. Marqueteiros de plantão passam o dia na rede social promovendo falsas notícias do que realmente acontece em nosso Grande Oriente de São Paulo. Chegamos ao cúmulo de receber uma prancha do atual grão-mestre sugerindo alterar as datas das publicações em boletins e atas de regularização, tentando de uma forma criminosa tornar o lícito ilícito. O grão-mestre de São Paulo
lança a público argumentos completamente irresponsáveis, tentando dar aos irmãos paulistas a impressão de que o Grande Oriente do Brasil estaria tentando se apoderar do dinheiro do pecúlio dos irmãos paulistas. Isso é uma grande inverdade. A mútua é de propriedade dos irmãos de São Paulo e ninguém, sob qualquer pretexto, tem o direito de se apropriar da mesma. O Grande Oriente de São Paulo era possuidor de um suntuoso patrimônio e hoje é inquilino pagando aluguel para poder funcionar. Nossa preocupação se restringe somente ao fato que essa competentíssima administração do GOSP tinha um prédio lindo, histórico, orgulho dos maçons gospianos, e hoje tem um enorme buraco que coloca inclusive em risco os prédios vizinhos. Com irresponsabilidade e o flagrante descumprimento da nossa legislação, sem o devido ordenamento protetivo que é imposto por nossas leis, o GOSP corre o risco de trazer para as nossas colunas e para o seio da família gospiana pessoas de qualquer espécie que podem estar envolvidos em qualquer tipo de ilícito, cíveis e criminais. Chamo a atenção de todos os irmãos que as lojas do Grande Oriente de São Paulo, assim como de todos os grandes orientes, têm sua regularidade e o seu reconhecimento assegurado por pertencerem à Federação do Grande Oriente do Brasil. A desfederalização imputará diretamente às lojas e aos orientes federais a perda de suas qualidades quanto à regularidade e ao reconhecimento. Quanto à multa maçônica, a única preocupação que temos é que vemos a mesma sendo dilapidada, assim como o patrimônio dos maçons gospianos. Diante do exposto, rogo a todos os valorosos irmãos de São Paulo que continuem fiéis ao seu juramento, ao compromisso assumido quando de suas iniciações. Por fim, os fatos apurados serão de amplo conhecimento de todos os maçons da Federação do Grande Oriente do Brasil, assim como todas as medidas protetivas dos irmãos e lojas serão adotadas, conforme o nosso ordenamento legal. Agradeço a todos os irmãos a compreensão e tenho a convicção de que continuaremos juntos e fiéis ao nosso compromisso iniciático e ao compromisso com o Pacto Federativo. Um abraço.